Muito bem, nós vamos abrir hoje as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Estamos quase a terminar. Eu sei que eu já tenho dito isso há 2 semanas. Estamos quase a terminar. E a verdade é que o ponto que vou pregar hoje já apareceu no boletim nas últimas 2 semanas, mas só consegui chegar a este ponto hoje. E também é interessante, cada semana eu tenho dado um título diferente, ligeiramente, a este ponto. Mas nós, ao longo deste livro de Hebreus, nós temos visto como aquilo que acabamos de cantar. Cristo é a recompensa. Não há outro igual a Cristo. Tudo o que nós precisamos, a salvação das nossas almas, vida eterna, encontra-se em Cristo Jesus. E a verdade é que nós temos visto isso ao longo do livro de Hebreus, visto de uma forma teológica. O escritor de Hebreus tem falado como Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é superior aos anjos. Ele é aquele que cumpre todas as promessas de Deus. E aqui em capítulo 13, o escritor deixa várias aplicações práticas para a vida daqueles que dizem sim, Jesus é melhor. Se tu acreditas que isto é verdade, Jesus é melhor, que Ele é o teu Senhor e Salvador, aquilo que nós vemos aqui nesta passagem vai ser desenvolvida e vai ser verdade nas nossas vidas. Portanto, vamos ler, começando em versículo 7. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 7. A palavra do Senhor diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora vamos saltar para versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Antes de continuarmos, vamos juntar os nossos corações em oração. Este momento é tão importante. Portanto, convido-te a orar comigo. Pai, neste momento entregamos tudo o que nós somos nas tuas mãos. Abre os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações. Sonda-nos. Espírito Santo, vem e transforma as nossas vidas e a nossa igreja. Ajuda-me agora a comunicar a tua palavra com convicção, com amor, com paixão e refletindo aquilo que está aqui escrito, Senhor. Quero ser um porta-voz, um embaixador fiel. Então capacita-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, vemos hoje que vivemos em comunhão. Ou, em outras palavras, sujeitamos as nossas vidas à liderança da igreja. Ele diz, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Então vamos por partes aqui. Ele diz, em primeiro lugar, em cerca das responsabilidades dos pastores, que eles devem liderar a igreja. A palavra aqui em versículo 7, ele diz, lembrai dos vossos pastores. A palavra aqui é líderes. Mais tarde, na passagem, em versículo 24, ele diz, saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. A palavra é a mesma, é igual. Pastores, chefes, é a mesma palavra na língua original. Portanto, uma das responsabilidades que o escritor de Hebreus está a comunicar
para os pastores é que devem liderar a igreja. Agora, em que sentido? O pastor é aquele que vai lançar uma visão de ter um templo maior, de ter um orçamento a crescer, de ter programas dinâmicos. Isso tudo é importante. É importante liderar a igreja nesse sentido. Mas muito mais que isso, a ideia fala de liderar a igreja de uma forma espiritual. Tem a ideia de pastorear, de um pastor a conduzir ovelhas. E as métricas da liderança de uma igreja não são como de uma empresa, onde tudo é medido com números e com valores e com percentagens. Pastores, segundo esta passagem, devem perguntar as seguintes perguntas. A igreja está a crescer em amor, em conhecimento e em obediência à palavra de Deus? A igreja está a ir mais longe no seu compromisso com Jesus Cristo? O desafio aqui do escritor de Hebreus para pastores é de liderar com fidelidade as igrejas. Mas podemos ver também que a responsabilidade é de ensinar a palavra de Deus. Ele diz em versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A responsabilidade principal do pastor é de proclamar, de pregar, de ensinar a palavra. Não é eu vir aqui e dar as minhas opiniões sobre a política, ou sobre como viver em família, ou seja o que for. A responsabilidade do pastor, dos pastores, é de abrir a palavra de Deus e falar as palavras do Deus Santo à congregação. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo dizendo, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Este é o trabalho que os pastores devem cumprir. De ensinar, de pregar, corrigir, exortar a palavra de Deus. Sabem, o trabalho mais importante que eu faço ao longo de todas as semanas em relação a esta igreja é de orar por vocês e de proclamar a palavra de Deus. É por isso que eu passo muito tempo ao longo da semana a estudar, como nesta semana, Hebreus capítulo 13. A ver e aprender aquilo que esta passagem tem para nós e depois orar e pedir, Deus, ajuda-me a transmitir isso de uma forma fiel à tua palavra e relevante às pessoas que vão estar aqui congregadas este domingo. Eu oro isso e muitas vezes quando eu estou a orar, as vossas caras, vêm à minha mente. Eu penso em vocês. E então a responsabilidade dos pastores é de pregar a palavra de Deus. Eu oro que seja sempre assim, que deste púlpito é sempre pregado a Bíblia. Nós estamos aqui há mais ou menos 6 anos e ao longo destes 6 anos nós temos versículo a versículo, livro a livro, temos percorrido muita parte da Bíblia. Eu acho que já temos estudado pelo menos 20 livros diferentes da Bíblia. E se Deus quiser, e se Deus nos der tempo, eu espero que possamos percorrer a Bíblia toda e quando chegarmos ao fim, começamos de novo e ficamos cada vez mais enriquecidos com a pregação da palavra. Então, liderar a igreja, ensinar a palavra, mas não só, é deixar um exemplo de fé. Ele diz, lembrai dos vossos pastores, dos líderes, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O escritor de Hebreus preocupa-se muito com exemplos de fé. Lembrem, em capítulo 11, ele deu uma lista enorme de heróis da fé. Ele está a dizer, de uma forma
talvez inferior, mas relevante mesmo, que pastores devem ser também estes líderes, estes heróis da fé, vamos dizer, que vão viver vidas dignas de ser, como ele diz aqui, em versículo 7, dignas de ser imitados. A palavra aqui literalmente é mímica. Agora, isto assusta-me imenso. Vocês que são pais sabem como vocês, ao observar os vossos filhos, muitas vezes, eles, os mesmos comportamentos, as mesmas expressões que tu dizes, eles começam a seguir isso também. Uma frase, tu nunca ensinaste aquela frase ao teu filho, mas ele começa a falar do mesmo jeito que o pai ou a mãe tem o mesmo comportamento. E é assim o escritor de Hebreus está a dizer: pastores devem ter uma vida, diz, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isto é um grande desafio para qualquer líder, qualquer pastor. Quando as pessoas olham para mim, estão a ver Cristo na minha vida, o fruto do Espírito está a ser demonstrado da minha maneira de viver, de eu tratar as pessoas. Então, conta delas. Esta frase onde ele diz: velam por vossas almas, literalmente tem a ideia de passar a noite sem dormir. Alguns dos pais aqui sabem como é. Vou passar a noite sem dormir. A ideia é: um pastor vai passar a noite sem dormir, num certo sentido. Vai preocupar-se com a vida da sua congregação. A ideia é de vigiar e cuidar bem das vidas das pessoas. Pastores não podem estar indiferentes à vida de cada pessoa da congregação. E Jesus, ele é o bom pastor que deve ser imitado pelos pastores debaixo dele. O apóstolo Pedro, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer, não é constrangido, forçado, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo, aqui, outra vez, aquilo que Hebreus diz, servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Em ambas estas passagens falam do pastor prestar contas a Deus pelas almas que são a sua responsabilidade. Aqui em versículo 17 de Hebreus, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, que grande responsabilidade aqui. Um pastor indiferente ou um pastor que simplesmente usa as pessoas para o seu bem, o seu proveito, vai prestar contas a Deus disso. Vai haver o dia em que eu e qualquer líder desta igreja vai prestar contas a Jesus Cristo pelo serviço que fez nesta congregação. Isso é um grande motivador para mim e para todos nós que temos uma capacidade de liderança nesta igreja. Vamos prestar contas frente ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero chegar lá sem vergonha. Eu quero ouvir da voz do meu pastor, do bom pastor Jesus Cristo, dizer: bem, bom trabalho, servo fiel. Então a responsabilidade aqui é de cuidar das almas das pessoas. Não é simplesmente de manter as pessoas à distância, de manter-se no escritório ou de simplesmente pregar a palavra e não interessar das vidas
mas é de amar e cuidar. E também diz para que façam com alegria. O escritor apela à igreja para viver com os seus pastores de tal maneira que trazem alegria aos seus corações. Ele está a dizer, esta igreja procura viver de uma forma que traz alegria aos vossos pastores. É isso que ele diz. Não gemendo, é uma palavra forte, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu a uma igreja, ele diz, agora porém me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. O apóstolo Paulo está a dizer, vocês, nesta igreja de Corinto, vocês arrependeram e mudaram de vida e comportamento e isso deixou-me muito alegre. A igreja de Gálatas, ele escreveu, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então pode haver várias respostas, várias situações. Eu, quase todos os meses, eu vou a uma reunião de pastores. Muito interessante ouvir as experiências dos outros pastores. Muitas vezes em lágrimas. Não estou a exagerar. E ouvir dos desafios, mas também das vitórias e dos bons momentos. Posso deixar um testemunho pessoal para vocês? Eu tenho tido o privilégio de ser pastor desta igreja desde o primeiro dia. E é uma honra tremenda. Além da minha salvação, do meu relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento que eu tenho com a minha família, não tem havido maior alegria da minha vida do que servir esta igreja. Eu amo esta igreja e posso dizer que trazem muita alegria à minha vida. O sofrimento e os desafios que temos passado são nada em comparação com a alegria de ver pessoas seguir Jesus Cristo. Eu, com muita alegria, aceitava qualquer desafio, qualquer desentendimento, qualquer problema por ver almas a seguir Jesus Cristo e aceitar a salvação que vem dele e crescer na sua fé. Agora, temos falado dos pastores. Qual é a responsabilidade de cada membro de uma igreja? Quando olhamos para esta passagem, é claro que o escritor de Hebreus assume que um crente vai fazer parte de uma igreja. Ele diz, lembrai dos vossos pastores, obedecei a vossos pastores. Como podes obedecer isto e não fazer parte de uma igreja? É claro que assume que quem está a seguir Jesus Cristo faz isso na companhia de outros que estão a seguir Jesus também. A vida cristã é vivida com a igreja. Mas agora, eu sei que alguns de nós estão a pensar, David, esta passagem favorece-te muito, deve estar aí mesmo pronto para pregar esta passagem, obedecei aos vossos pastores. É isso mesmo? Estás ansioso de pregar isso e forçar todas as pessoas a fazer a tua vontade. É isso? Deixa-me só responder a esta preocupação. Eu acho que ninguém tem essa preocupação, mas se tiver, deixa só responder. Em primeiro lugar, simplesmente estou a pregar a Bíblia. Não sou eu que está a dizer isto, é a palavra de Deus. Portanto, se tiveres problemas com isto, fala com o meu patrão. Está bem? Então, leva o assunto a ele. Eu sou apenas a porta-voz. Mas, em segundo lugar, pelo contrário do que podem estar a pensar, esta passagem é muito mais duro para com os pastores do que com a congregação. Pergunto-vos, o que é mais difícil? Lembrar os vossos pastores? Ou ter uma fé e uma forma de viver suficientemente íntegro e viva para que as pessoas possam imitar a tua forma de viver? O que é mais difícil? Obedecer os vossos pastores conforme eles obedecerem a palavra de Deus?
ou velar pelas almas das pessoas e estar pronto para dar conta delas frente a Jesus no dia de julgamento e não passar vergonha. Então, ao pregar esta passagem, garanto que eu fiquei muito mais convencido ou muito mais tocado do que provavelmente vocês. Esta não é tanto um puxar das orelhas para vocês como eu estou a ter as minhas orelhas puxadas. Também as igrejas do Novo Testamento eram tão problemáticas como as igrejas de hoje. Às vezes as pessoas pensam, bem, as igrejas de hoje são todas cheias de hipócritas, só interessam em dinheiro, aproveitar das pessoas. Eu já perdi a esperança das igrejas. Se fosse assim como no Novo Testamento, onde toda a gente dava as mãos e viveram em perfeita harmonia, aí, pronto, eu podia ser parte da igreja. Querem alguns exemplos de como a igreja no Novo Testamento sofreu muitos problemas? Houve um casal que fazia parte da igreja, em Atos 5, que eram tão mentirosos e hipócritas que Deus matou-os em sangue fria. Paulo e Barnabé, duas das figuras mais justas e dinâmicas da igreja, tiveram uma contenda tão amarga e forte que se separaram. O próprio apóstolo Pedro, para agradar todos os lados, ele, quando os judeus estavam fora, ele ia à casa dos gentios sem problema. Mas quando os judeus vinham, ele, olha, não vou aí. Teve duas maneiras de ser. Havia uma igreja em Apocalipse que era só formalismo. Não havia amor por Deus ou pelos outros. Outra igreja que estava entrelaçado em falsas doutrinas. Ainda outra que permitia que uma mulher corrupta ensinava na igreja, solicitando a igreja para atos de grande imoralidade. Portanto, não pensa que as igrejas do Novo Testamento foram melhores do que de hoje. Também tiveram os seus desafios. Mas desafio-vos, quando falamos de participar na vida da igreja, de fazer parte da igreja, quando chegares ao fim da tua vida, olha para trás e vê que trouxeste muita glória a Deus dentro da tua família. Invista na tua família. Que tu deste muita glória a Deus dentro da tua vocação. E que também deste muito a Deus na tua igreja. Repito aquilo que eu disse há algumas semanas no culto da visão. Ama esta igreja imperfeita. Zela pela causa de Cristo aqui. Serve a Deus e os teus irmãos com amor e alegria. Ninguém chega ao fim da sua vida a lamentar que amou demais, ou perdoou demais, ou serviu a Deus demais. Não vais estar a respirar os teus últimos respiros e pensar, bem, eu dei demais a Deus. Não há remorsos em servir a Deus e os outros dentro da igreja. Mas também ouvir e obedecer a palavra. Ouvimos isto na escola dominical hoje. Mas ele diz, vos falaram a palavra. Então se a responsabilidade dos pastores é de falar a palavra, a responsabilidade da congregação é de ouvir. E não simplesmente de ouvir de uma forma casual, mas de ouvir com atenção, com desejo, com ânimo, com as Bíblias abertas, com os corações prontos para ser transformado. Ouvir e obedecer. Nota-se que o escritor de Hebreus era um pastor, porque repara comigo em versículo 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente, 300 palavras, lá no livro de Hebreus, e dizer que escreveu abreviadamente. Mas ele disse isso, e ele diz, suporta, recebe tudo que foi proclamado, procura viver, ouvir e obedecer a palavra. Crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos a crescer, estamos a ouvir, mas também a responsabilidade
de todos nós é de crescer na graça de Deus. Ele diz, imitai a fé dos quais imitai. Realmente aqui em versículo 7, provavelmente ele está a falar de pastores que já morreram. Mas seja o que for, há uma maneira de viver que deve ser imitado. Enquanto alguém imitar Cristo, procura imitar a maneira de viver daquela pessoa. Então isto fala de crescimento espiritual na qualidade das nossas vidas. Estamos a crescer, prosseguir e caminhar? Ou estamos a voltar para trás e viver vidas desleixadas? Esta é muito interessante como o escritor faz isto, porque repara comigo em versículo 20. Diz, ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Isto aqui é teologia. Está a falar de quem é Jesus. Mas logo a seguir, ele fala de como essa teologia, esse ensinamento, vai afetar a vida das pessoas. Ele diz, isto é fantástico, é exatamente como tem sido o livro. Ele diz em versículo 21, vos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Estás a ver isso? A teologia, Jesus Cristo, quem ele é, vai traduzir em sermos aperfeiçoados, crescer cada vez mais maturos na fé. Ou que seja assim, que estamos a crescer. Estás a avançar. Isto é o Espírito que devemos receber a palavra de Deus, com desejo de crescer. Mas também, esta passagem ensina-nos que precisamos abrir as nossas vidas à influência e ao ministério de outros irmãos. A ideia aqui é que eu, a seguir Jesus Cristo, vou abrir-me para outras pessoas falarem verdade para mim, a partilharem a palavra comigo, a servir a Deus e usar os seus dons na minha vida e vice-versa. Abrir a sua vida à influência e ao ministério de outros irmãos. É por isso que não basta simplesmente vir cá aos domingos, abrir a Bíblia e sair sem falar com ninguém ou sem envolver-se em qualquer outra maneira da igreja. Se a tua vida espiritual só consiste em vir à igreja para ouvir a pregação, não estás a pôr isso em prática. Então, precisamos abrir a nossa vida à influência, ao ministério de outros irmãos. Se vamos crescer na vida espiritual, temos que ter vidas abertas, temos que permitir que pessoas falam, interajam e encorajem e até possivelmente nos magoam. Porque muitas vezes é na mágoa que aprendemos mais. Volta comigo para Hebreus 10, 24. Queres crescer na fé? É possível fazer, no Novo Testamento diz, uns aos outros. É possível crescer na tua fé sem aquele uns aos outros? É. Diz versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes amoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, abrimos a nossa vida à influência e ao ministério de outros irmãos. Larissa, podes mostrar o próximo slide? E a próxima? Mais uma. É aquela... Isso. Alguém consegue adivinhar quem é? Eu falei, é muito interessante, porque eu falei da minha experiência no seminário e nesta igreja, esta manhã na escola dominical. Quero dizer que Deus usou muito esta igreja para preparar a minha vida.
Mas quando eu andava no seminário, isso foi mais ou menos 2003 a 2005, eu fui professor de jovens numa igreja, perto daquele seminário. E como eu andava no seminário naquela altura, eu sabia praticamente tudo. Eu era o melhor pregador do mundo, na minha opinião, naquela altura. Agora, veja com outros olhos. Mas Deus colocou-me numa igreja, como falei hoje, com muitos problemas. E até o pastor próprio, havia muitos domingos que ele pregava e eu, como seminarista, eu pensava, aquele pastor não sabe o que é que está a falar, eu sei muito mais que ele. A maneira como ele interpretou aquela passagem completamente incorreto, até às vezes, a minha vergonha, eu gozava dele com os meus colegas do seminário, dar os exemplos, maus exemplos que ele fazia na pregação. E é muito triste. Porque aquele homem, sim, ele não foi um pastor perfeito, mas ele amou muito a Deus, ama muito a Deus e amou muito a mim. E a minha experiência lá, mais de 2 anos naquela igreja, Deus usou o ministério deste homem, imperfeito, não tinha formação como seminarista, nada. Ele era florista, trabalhava 60 horas por semana numa loja, vender flores, fins de semana era pastor. Mas Deus usou muito a vida deste homem, o meu pastor naquela altura. Deu graças a Deus e as lições que eu aprendi naquela altura da sua vida, do seu exemplo, ainda estão a ser sentidas e vividas hoje. Deus usou aquela igreja imperfeita para moldar-me e fazer-me crescer. E o desafio que tenho para todos nós é esse. Permite que Deus use irmãos e pessoas e pastores imperfeitos para promover crescimento e mais amor a Cristo. Terminamos rapidamente com o versículo 9. Diz, porque, versículo, voltando aí. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Antes, em versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vivemos em comunhão, mas o escritor de Hebreus diz que vivemos na graça também. Aqui, Jesus é a rocha inabalável. Ele diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao longo do livro todo temos visto isto vez após vez após vez. Jesus é melhor. E mais uma vez o martelo da palavra de Deus vai pregando isto nos nossos corações. Então, Jesus, Ele é eterno. A luz do homem é como uma faísca em comparação com o sol da glória, da majestade e poder de Jesus. Ele é a rocha, o esplendor e a expressa imagem da glória de Deus, o Criador de tudo o que existe. Superior aos anjos, a Moisés, a Josué, os sacerdotes. Foi tentado e nunca pecou. Ele é compassivo e simpatiza conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, hoje, nas nossas vidas, fixamos a nossa atenção em Cristo. Ele é a rocha inabalável. E assim não podemos deixar as distrações tirar os nossos olhos de Jesus. Ele diz em versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Isto é um aviso para nós que vai haver tentações e vai haver coisas que parecem ser boas e até podem ser boas. Mas se são ou acabam por ser substitutos por Jesus Cristo, são ruins. E então aqui, o escritor de Hebreus lembra-nos de não deixar as distrações tirar os nossos olhos de Jesus. E assim ele diz, bom é que o coração se fortifique com graça. Eu tenho aqui este ferro que usa como suporte de microfone. A vida pode ser vista de duas formas. Se eu pegar nisto e tentar
curvar este ferro. Possivelmente vou poder curvar um pouco com muita força. Isso é a tentativa do mundo, através da religião ou qualquer outra coisa, para mudar os nossos corações. É só com muita força, só com... Mas, se eu colocar isto num forno, numa fornalha, não é uma fornalha? É assim? Uma fornalha? E aquecer, eu posso curvar isto em qualquer forma que eu quero, por causa do calor que aquece este ferro e faz que seja moldado de qualquer maneira. O autor de Hebreus está a dizer, não deixa que religião ou filosofia, ou seja o que for, leve a tua atenção, porque Jesus Cristo é Ele, e Ele só que pode transformar o teu coração. Ele transforma de dentro para fora. Não é porta-te bem e és aceito diante de Deus. É Jesus Cristo, o justo, no teu lugar, morreu pelo teu pecado e é nele que encontras justiça perfeita diante de Deus e tens vida eterna. Desafio-te hoje. Conheces Cristo como o teu Salvador? Se tu hoje, espero que não seja assim, mas se hoje fosse o último dia da tua vida, sabes com certeza para onde irias? A Bíblia diz que há duas opções, dois lugares. O céu para estar para sempre com Jesus, ou o inferno separado de Deus para toda a eternidade. E a beleza do Evangelho é esta, é graça. Não é porta-te bem. É Jesus Cristo morreu. O dom gratuito de Deus, que é só pela graça, e ser salvos do teu pecado. Crê no Senhor Jesus Cristo e a Bíblia diz, serás salvo. Não há dúvida nisso, não há talvez sim, talvez não. Serás salvo. Então, pecador, aceita hoje o dom de Jesus. Igreja, possamos viver em comunhão e viver na graça. Vamos curvar as nossas cabeças em oração.